Do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Estamos na casa do Senhor. E na casa do Senhor podemos sim ter a visão correta. Eu estava ali pensando enquanto o pastor Laci estava falando sobre que ele veio à casa do Senhor e tem a visão. Na casa de Deus podemos ter a visão de Deus. Não é verdade? Fora da casa de Deus, talvez a visão não seja de Deus. E precisamos sim entender sobre uma visão que pode mudar todas as coisas. Foi lido aqui Atos capítulo 9, do 1 ao 9, e você vai perceber aí a história de Paulo, a história de Saulo. Você vai ouvir muito eu falar sobre Saulo, sobre Paulo, mas é a mesma pessoa. Saulo era o nome hebreu. Então ele era conhecido como Saulo. Mas ele também era cidadão romano. Lá ele era conhecido como Paulo. A Bíblia não mostra assim, muitas pessoas gostam de mostrar que Saulo era antes de Paulo se converter. E Paulo passou a ser depois que ele se converteu. A Bíblia não dá essa característica. Assim como fez com Abrão, e é muito claro, mudou para Abraão. Assim como fez com Sarai, e mudou para Sara. Assim como fez com Jacó, e mudou para Israel. Então, Saulo, que tem o significado de desejado, e Paulo, que tem o significado de pequeno, humilde. Eu creio que a chamada, a visão de Paulo, e como foi a chamada de Paulo, ali fez a diferença. E eu creio que ele preferiu ser Paulo, porque condizia mais com a chamada humildade. Ele falou com Jesus. Ele deixou a soberba do Saulo, aquele que tinha títulos, aquele que tinha diplomas, aquele que tinha um tipo de amizade. Nós vamos ver isso. E ele passou a ser servo do Senhor Jesus. E creio também porque a chamada de Paulo ela foi muito específica. Era uma chamada a pregar aos gentios, aos não-judeus. Então, uma chamada para pregar para mim, para você, não-judeu. E ele preferiu sim usar o Paulo, porque o Paulo lhe dava uma abertura maior por ser cidadão romano. E para mostrar realmente a conversão total do apóstolo Paulo. Quando vem de Deus a visão, muda tudo. Pode uma visão mudar sua identidade? Pode uma visão mudar o meu propósito? Pode uma visão mudar o meu destino? E é exatamente sobre isso que nós vamos ver hoje, sobre essa mudança. Saulo era um homem zeloso, religioso, moralmente correto aos olhos do mundo. Esse era o Saulo. E como ele era conhecido e o respeito que ele tinha no meio onde ele estava. Mesmo com toda a sua formação, a sua alma era cega. Você já notou que muitas vezes achamos que há sabedoria nos diplomas? Por favor, nada contra os diplomas, ao contrário, tudo a favor dos diplomas. É bom que se invista em estudo, mas eu preciso entender que não é exatamente isso que vai me trazer sabedoria. E percebemos isso exatamente quando se estuda um pouquinho a vida do apóstolo Paulo. Um homem culto, um homem com uma inteligência intelectual acima da média,
mas um homem que era cego, com toda a sua formação, e vamos perceber isso ao andar aqui do estudo de hoje. A visão vinda de Deus não nos deixa como estamos. Imagine o Saulo, aquele que era o estudioso, aquele que cumpria as leis, aquele que tinha um convívio com certas pessoas que também pensavam igualmente a ele, ou ele passou a pensar igualmente àqueles que ele convivia. Eu preciso entender que quando eu tenho a visão dos céus, quando eu tenho a visão de Deus, quando eu tenho um encontro com Deus, ela nos transforma. A palavra do Senhor diz: mas o Senhor disse a Ananias. Aqui é quando Paulo, ele chegou a cair por terra, teve a visão, e o Senhor Jesus lhe deu uma ordem e mandou lá um profeta. E disse: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Então era uma chamada específica, estava transformando. Saulo achou que talvez o seu estudo e tudo aquilo que ele teria seria para aquele convívio onde ele estava, e veio a chamada do Senhor e disse: olha, não é nada disso, é totalmente diferente. Transformou. E creio que é aí que ele precisou, e ele usou mais, ser chamado de Paulo, para poder ter uma abertura maior nas viagens que ele precisaria fazer após a transformação do encontro com o Senhor. A visão de Deus, ela não começa com o fazer, mas começa com enxergar quem Deus é. É importante entendermos que muitas vezes eu acho, porque estou a fazer alguma coisa, eu posso estar na visão de Deus. Não, a visão de Deus é quando eu começo a enxergar e ver quem é o Deus que eu estou servindo. Que Deus é esse? E eu preciso entender, é um Deus grande, um Deus de milagres, um Deus de poder. Eu preciso entender a grandiosidade do Deus que eu sirvo. Quando eu começo a entender o tamanho do meu Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que dá ordens e eu preciso cumprir, eu como servo do Senhor. Precisamos entender e enxergar quem é Deus. Será que eu tenho a plena visão de Deus? Será que realmente eu o conheço a ponto de ser obediente à visão, ser obediente à sua palavra? Saulo pensava que servia a Deus. Quantos que pensam muitas vezes que servem ao Senhor? Ele não tinha tido a visão, ele não tinha tido o encontro com o Senhor, e ele pensava assim, que ele servia a Deus. Sua visão estava deturpada, era um míope espiritualmente, aquele que não enxergava bem aquilo que Deus tinha para a sua vida. Será que eu ainda não estou como Saulo? Eu ainda encontro embaçada a minha visão sobre aquilo que Deus tem para a minha vida? Ele precisava de um ajuste, ele precisava de ajustar. É tão bom quando vamos ao oftalmologista e colocamos ali aquela lente, e o oftalmologista vai mudando aquelas lentes e de repente tudo esclarece. Você olha a princípio e diz: não estou vendo nada, não consigo identificar aquela letra, não consigo identificar aquele número. E ele vai mudando, e até você olha e fala assim: rapaz, fiquei curado, agora vejo tudo. Foi esse o encontro que Saulo teve com Jesus. Foi essa a visão que transformou a miopia num olhar perfeito. Ele pensava que fazia a vontade de Deus. Atos capítulo 9, verso 18 diz: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Passou a ver conforme Deus queria que ele pudesse olhar e enxergar
que servir a Deus era algo totalmente diferente daquilo que ele pensava. Lembra do eu conhecer a Deus? Se eu conheço a Deus, eu não posso ir contra a sua palavra. Como eu posso trazer tumulto estando a fazer a vontade de Deus? Não. É por isso que ele pensava que estava a fazer a vontade de Deus. Precisa ter uma coerência quando servimos ao Senhor. Servimos a um Deus de amor, servimos a um Deus de paz, servimos a um Deus que transforma, e precisamos entender o tamanho desse Deus. A visão de Paulo, ela foi ajustada a entender o que era a obra de Deus. Você já notou que muitas vezes não se entende a obra do Senhor? Não se entende por que está se fazendo talvez dessa maneira? É porque muitas vezes eu estou olhando sempre com o meu olhar humano, e não com a visão da obra, de um todo. Eu preciso entender que a obra sendo de Deus, a direção ela vem de Deus. A direção não pode ser pelo meu tempo de crente. A direção ela não pode ser porque eu sou o líder e vou tomar uma atitude. Não. O líder ele precisa tomar a atitude na direção de Deus, porque a obra não é do líder, a obra é de Deus. Isso é conhecer a Deus. Isso é poder conhecer e saber realmente como eu vou caminhar para o melhor realizar a obra que é de Deus. Eu preciso entender que é o Espírito Santo que mantém a minha visão ajustada à sua vontade. Por isso, eu estar próximo de Deus. Por isso, eu querer a presença de Jesus comigo. Por isso, eu não posso excluir a ação do Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Porque quando há a direção de Deus e o Espírito Santo, ele mantém o quê? A visão ajustada. Aleluia. Quantas vezes vemos líderes perdendo a visão do reino, perdendo a visão de Deus e seguindo por outros caminhos, porque perdeu o ajuste do Espírito Santo, se tornou um crente, um religioso míope. A importância de se colocar de uma tal maneira na presença do Senhor, para que eu possa o quê? Ter a minha visão transformada por Deus. Visão transformada, ela é diferente, ela é simples, direta e revela a verdade. Eu gosto da Bíblia por isso. Não tem enigma. É algo, eu não entendi bem a visão, eu não entendi, não. A visão, quando é de Deus, ela é direta, ela é simples. Você entende. Olha o que o Senhor fez. De repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: eu sou Jesus a quem tu persegues. Direto. Como é que você diz que serve a Deus e está indo contra o Filho de Deus? Eu sou Jesus, olha, você está me perseguindo. Não tinha como Paulo, ou melhor, não tinha como Saulo não entender a voz. Era muito claro. Então, a necessidade de entendermos e sabermos. A visão, quando vem de Deus, ela é direta. Eu posso entender, se ainda não estou entendendo a voz de Deus, ou a visão de Deus, eu preciso ajustar a minha visão à visão do Evangelho. A visão que vem de Deus. Você pode dizer um amém? Glória a Jesus. Quanto mais perto de Deus, mais ajustado eu fico. Sabe, precisamos ter o cuidado de não agir na igreja como um ritual. Os diáconos, os auxiliares, as diaconisas e tudo, precisam ter o cuidado para que eu não vá para a igreja apenas como um local de meu trabalho. Não.
preciso ir à casa do Senhor, eu vou adorar a Deus. Eu vou até trabalhar, mas eu não vou perder a oportunidade de participar do culto, de poder adorar ao Senhor, de me envolver, a orquestra, o louvor, e não fazer nada simplesmente pelo trabalho, mas poder sim, eu entender, eu preciso estar perto de Deus, aleluia. Eu preciso, porque é Ele que vai me ajustando, é Ele que vai me melhorando, aleluia. E assim eu não perco o foco, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar. Filipenses capítulo 2, verso 13. É Ele, eu estar próximo, é o líder de louvor, é o dirigente do culto, é quem vai pregar, é saber que eu preciso sim, não posso perder o foco da visão de Deus, daquilo que Deus quer. Eu não posso ir lá somente falar aquilo que eu quero falar, eu preciso saber, é isso que eu devo falar, ó Deus. Isso é estar ajustado à vontade de Deus. Eu preciso parecer com o meu Salvador, aleluia. Eu preciso parecer a todo momento com Jesus. Eu não posso perder o foco da visão de Deus. A visão divina, ela revela o que os olhos humanos não conseguem perceber. Será que eu não estou precisando de um óculos espiritual? Foi até colocado ali, né? Um óculos nas nuvens. Será que eu não estou precisando de um óculos espiritual? Paulo não conseguia ver os planos de Deus para a sua vida. Ele estava realizando algo que talvez alguém tinha dito para ele. Ele estava fazendo algo, talvez foi aquilo que ele pensou para ele, mas não era aquilo que Deus tinha pensado para a vida dele. Mas não era aquilo que Deus tinha traçado para Paulo. Será que não estou apenas fazendo aquilo que eu penso, ou que outros estão me direcionando? Eu preciso entender que esse erro do apóstolo, esse erro de Paulo, ou melhor, o erro de Saulo, são erros que muitas vezes se repetem hoje. Quantos hoje não conseguem ver além do banco da igreja? Deixa eu mexer um pouquinho. Quantos hoje apenas conseguem ver o banco? Não. Eu já ouvi até certos membros dizer, eu fui chamado para ficar ali, ó, sentadinho no meu banco, quietinho. Será que a minha visão não está distorcida? Será que realmente eu estou tendo a visão de Deus? Será que essa visão, será que o Senhor me chamou para eu ficar sentado no banco? Quanto trabalho tem? Eu posso participar de orquestra, eu posso participar do louvor, eu posso tocar um instrumento, eu posso participar de visitas, eu posso fazer aí parte da capelania da igreja e poder fazer visitas, visita em hospitais, visita a novos membros. Eu posso participar de tantas maneiras. Sabe, quando eu ainda era bem jovem lá, solteiro, uma dessas mensagens tocou tanto no meu coração que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que participar, eu tinha que me envolver. E como eu era muito novo, não tinha assim grandes oportunidades na igreja. E Deus colocou uma estratégia no meu coração. Você não vai para o trabalho todo dia? Eu tinha ali meus 17 anos, já trabalhava, 16, 17 anos. Eu fui na secretaria, busquei um bolo de folhetos. E direcionado pelo Senhor, eu entrei no ônibus. Naquele tempo o ônibus ainda entrava por trás. Eu entrava, só subia 2 degraus e ficava do lado. Todo mundo que entrava no ônibus, eu ia entregando um folheto. Eu ia entregando um folheto. Sabe qual era a minha maior alegria? É quando eu ia descer. Quando chegava a minha vez de descer, que eu passava a roleta e ia andando, todo mundo eu ficava vendo de cabeça baixa, lendo aquele folheto. Pensei, Jesus, vai trabalhando, Jesus, vai trabalhando nessas vidas, aleluia. É tão importante quando nos colocamos na presença do Senhor e podemos ser útil e não apenas no banco. Claro que a sua conversão foi muito importante, que a sua conversão de você estar na casa do Senhor é muito importante. Mas eu preciso ajustar a minha visão do que é ser servo de Deus. Qual é a área que Deus
pode te usar. Quem sabe entregaram um folheto, colocaram um folheto no condomínio, naquelas caixinhas do correio, e lá e colocaram um folheto evangélico, um carimbo da igreja, para ele poder saber de onde é, e quem sabe ele vir e aqui ouvir a palavra do Senhor, e poder se converter, e poder ir para o céu, aleluia. Quem sabe no trabalho, eu poder colocar lá em cima da minha mesa uns folhetos, e alguém chegar e eu poder entregar aquele folheto, ou a pessoa pegar um daqueles folhetos ali e poder ler e poder ver a palavra do Senhor. Maneiras existem várias. Quem sabe se prontificar ao líder, ao pastor da igreja, e dizer: o que eu posso fazer? Com certeza ele vai te direcionar para alguma área. Sabe, é importante eu ajustar. A visão divina revela o que os olhos humanos não conseguem perceber. Ah, pastor, eu não tenho a intelectualidade, eu não sou tão intelectual como Saulo era. Deus sabe como te usar. Eu só preciso dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eu só preciso me prontificar, abrir o meu coração e me colocar na presença do Senhor. E você vai experimentar como é bom se colocar na presença de Deus, aleluia. Como é bom ser instrumento de Deus, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Saulo, ele tinha certeza que estava fazendo a vontade de Deus. Sabe? Não era algo que ele poderia ter alguma dúvida. Não, ele tinha certeza. Eu estou no caminho, eu estou fazendo, eu estudei para isso, eu me preparei para isso. E ali ele estava conduzindo a sua vida achando: estou agradando a Deus. Cuidado. Sem a visão do céu, podemos até estar em movimento, mas fora do caminho de Deus. Essa é a história de Saulo. Ele estava em movimento, ele estava envolvido, mas totalmente fora do caminho do Senhor. Totalmente arredio, porque faltava-lhe a visão, faltava-lhe o ajuste, e essa visão e esse ajuste somente na presença do Senhor, somente quando eu encontro o Senhor. Por isso a necessidade da busca constante em Deus, para que Ele possa assim me mostrar realmente o caminho que devo andar, e não o caminho que eu acho que devo andar. A visão de Jesus nos faz perceber que com Ele podemos mais. Que com Ele eu posso entender que eu só preciso dEle. Sabe quando a visão não é de Deus? Sabe que eu posso achar que eu preciso de autorizações, não foi isso? Paulo foi atrás de cartas, de autorizações, para poder fazer aquilo que ele achava que era a vontade de Deus. Acabar com aqueles que estavam no caminho, acabar com aqueles que chamavam de seita. É tão importante quando podemos entender que, quando eu estou com Jesus, eu entendo e percebo, eu só preciso dEle. Isso é conhecer a Deus. Mas agora apareceu um problema muito grande. Eu estou com Jesus, aleluia. E se eu tenho Jesus, aleluia, vai acabar esse problema em nome de Jesus, aleluia. Isso é se colocar, isso é depender, isso é ter a visão completa do reino, isso é ter a completa visão de Deus. É não temer, é poder caminhar. Irmãos, você passa a ter uma coragem
que muitas vezes até você mesmo estranha, fala assim: Senhor, mas como é que eu fiz aquilo que aos olhos do humano pode parecer até uma loucura, mas eu fiz e deu certo, e senti que tu estavas ali, e que tu agiu de uma maneira tão grandiosa e tremenda. É quando eu percebo, é quando os meus olhos são abertos, e eu descubro: se eu tenho Jesus, eu tenho tudo que eu preciso para realizar a obra. Aleluia. Eu preciso apenas ter Jesus na minha vida. Aleluia. Essa é a visão perfeita do reino. Essa é a visão que Deus tem para as nossas vidas. A visão de Deus sempre aponta para um caminho. Muitas pessoas eu via, graças a Deus que isso não tem mais se propagado, mas muitas pessoas achavam que andar por fé é andar no escuro. Irmãos, isso não é a visão de Deus. A visão de Deus é diferente. Andar por fé, eu sei por onde estou andando. Outros podem até achar: está perdido. Mas você sabe por onde está andando. Aleluia. Eu estou andando por fé, sabe? A minha visão está clara. Aleluia. Outros não estão vendo, mas vai acontecer. Outros não estão vendo, mas eu sei que a vitória vai chegar. Por isso eu vou caminhar por este caminho. Aleluia. Isso é visão de Deus. Então, quando você vê alguém no escuro achando: eu estou andando por fé, não. Isso não é fé. Isso é loucura. Eu me lembro que certa vez uma pessoa, uma jovem, me procurou e disse para mim: olha, Deus me mostrou em visão que você é uma grande missionária. Eu falei: olha, que coisa boa. Você vai ser uma missionária aonde? Ainda não sei. Eu falei assim: tudo bem, vai ser revelado então no momento certo. E o que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Eu falei: mas como assim? Você está estudando a Bíblia? Não, estou estudando. Eu estou esperando o momento chegar. Isso é visão de Deus? Eu não tenho comunhão com Deus, eu não ando com Deus, eu não falo com Deus, eu não ouço a voz de Deus, mas eu estou esperando o momento chegar. Irmãos, a visão de Deus sempre aponta o caminho. Ela não me deixa perdido. Não posso permanecer nas mesmas práticas e no mesmo caminho, o caminho que estava. Senão não é visão de Deus. Aliás, isso é o princípio da minha conversão. Me arrependi, parei. Do momento que arrependi e pedi perdão, mudei a rota. Não sigo mais o caminho do pecado. Agora, o meu caminho é com Jesus. Aleluia. O andar com Deus. Então, se não tiver a mudança de direção, você nota que Saulo mudou radicalmente o caminho. Mudou suas amizades. Não era mais aquelas amizades. Agora as minhas amizades precisam ser outras. Embora aqueles que ele queria agora ter amizade estavam com medo dele, porque ele era matador de cristão. E agora ele estava querendo se juntar ao cristão. O cristão olhava e falou assim: nem Ananias queria estar lá. Falou assim: não, Senhor, peraí, o homem lá é matador de cristão. Como que história é essa que eu vou lá falar e ainda orar por ele? Eu preciso entender. E Paulo olhando e fez aquele sacrifício para mostrar: ei, eu tive a visão de Jesus, aleluia. Agora eu sou um de vocês, aleluia. As minhas amizades agora não são mais aquelas que eu tinha. O meu caminho não é mais aquele, aleluia. O meu caminho é outro, aleluia. Estou caminhando para o céu, aleluia. E quem estiver caminhando para o céu, esse tem a mesma visão que eu tenho. Vamos juntos caminhando para Canaã, aleluia. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Não é visão de Deus se permaneço no caminho, se continuo com as mesmas amizades, se continuo nas mesmas práticas. Simples. Precisa haver mudanças.
Paulo agora caminha em outra direção. Ele nunca mais seria o mesmo. Quando quem viu Jesus de verdade não consegue mais viver como antes. Irmãos, isso é uma realidade, e Paulo mostrou isso de uma maneira, porque a sua vida mudou radicalmente. É porque ele teve um encontro com o Senhor, e quem viu Jesus de verdade não consegue viver da mesma maneira. Não dá. E não é porque, olha, eu não posso. Eu vejo muitas vezes as pessoas, eu não posso fazer isso. Não, irmão, não é que eu não posso. Eu sou livre, eu até posso, mas eu não quero fazer mais. Aleluia. Eu ando com Jesus, Ele mudou algo na minha vida, aleluia. Agora o meu querer e o meu agradar é ao Senhor, aleluia. Não mais preciso fazer destas coisas, não mais preciso estar nesta rodinha. O meu caminho é outro, eu sigo em outra direção. Olha, eu caminhava assim, agora eu estou caminhando assim. Eu estou indo para o céu, aleluia. E quem vai para o céu precisa muito se ajustar à vontade de Deus. A visão não apenas o converteu, mas o comissionou para uma missão específica. Olha a visão clara. Olha, você agora vai seguir a Jesus. Você agora é pregador do Evangelho. Você vai levar a mensagem agora aos não-judeus, aos gentios. Qual é a visão que você tem? Qual foi a missão que Deus lhe entregou? Quer que eu traga à memória um pouco da palavra do Senhor? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Ide, impor as mãos, orar, repreender, ser bênção aonde chegar, aleluia. Abençoar, aleluia. Chamadas específicas daqueles que se colocam na presença de Deus. Entende por que eu não posso ter a visão apenas do banco da igreja? Entende por que eu não posso apenas ser uma pessoa que eu fui chamado apenas para ir morar no céu? Embora não é só apenas, você vai morar no céu, é muita coisa, aleluia. Mas Ele quer aproveitar enquanto você está aqui, aleluia. Assim como Ele deu a visão a Paulo, assim que Ele mostrou o caminho, assim que Ele deu a mensagem, assim que Ele colocou palavras na boca de Paulo, aleluia. Ele quer te usar, Ele quer colocar palavras na tua boca, Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dEle, aleluia. Do louvor, da adoração, de pregação do Evangelho, aleluia. Em nome de Jesus, precisamos ter a perfeita visão de Deus. Você pode dizer um amém? Glória a Jesus. Paulo, ele tem a sua visão espiritual ativada. Isso é importante. O homem, antes que destruir igrejas, agora ele planta igrejas. Ele tem a sua visão turbinada. O Senhor apenas não abriu apenas os olhos de Paulo. Não, deu uma visão. Irmãos, quando começamos a ler as cartas de Paulo, quando começamos a ler a palavra de Deus e vemos a maneira de como Paulo andou, a maneira que ele progrediu após a visão, é algo maravilhoso. O entendimento abriu de uma tal maneira de ele entender quem era Deus e como Deus agia. Ele entender que a necessidade de compreender que Deus, Ele tem seus planos, aleluia. Essa experiência pessoal com Cristo não foi apenas uma mudança de crença. Ele mudou a identidade, o propósito e o destino de Paulo. Agora,
Paulo começou a entender perfeitamente os planos de Deus. Sabe quando eu digo a visão ativada? Sabe quando eu digo que tudo mudou? Paulo deixou de se preocupar consigo mesmo. Paulo deixou de ter a visão comum que todos têm. Talvez de levantar, ter uma vida comum e agir como uma manada, como os outros. Paulo começou a entender o que é realmente andar na presença do Senhor. O que é viver na direção de Deus. E a visão mudou de uma tal maneira que ele deixou de se preocupar com aquilo que estava acontecendo à sua volta. Porque ele entendia que o Deus que ele servia é o Deus que tomava conta da vida dele. É o Deus que tinha propósitos para a vida dele. É o Deus que tinha o seu querer na vida de Paulo. E quando chegamos nesse nível de ser crente, de entender que tudo acontece porque tudo é da vontade de Deus, na minha vida, na sua vida, começamos a parar de perguntar talvez o por que isso, por que aquilo, por que está faltando na área financeira. Quem sabe, para que eu orar, e eu orando, Deus faz um milagre e eu poder presenciar um milagre financeiro na minha vida. Porque talvez está faltando a saúde, quem sabe, para que eu possa orar e eu ver Deus curando de maneira milagrosa. Sabe, entender realmente, e entendemos isso quando Paulo diz: olha, eu orei 3 vezes para esse espinho da carne não tivesse em mim. E podemos dizer que foi uma oração não ouvida, porque ele não se livrou do espinho da carne, mas ele entendeu a vontade de Deus. Eu estou desconfiado disso daqui, nas minhas palavras, é para eu baixar a minha bola, é para eu entender realmente, eu preciso depender de Deus. Isso é grau de intimidade com o Senhor. Talvez eu, Senhor, sou teu servo, está incomodando esse espinho, Senhor, me cura aí, Senhor. Paulo não, um nível mais alto, visão ativada. Tudo bem, não sai o espinho, mas eu te adoro, Senhor. Não sai o espinho, mas eu te louvo, Senhor. Não sai o espinho, mas vou continuar firme na tua presença, aleluia. Isso é um tapa na cara do inimigo, aleluia. E Paulo sabia como fazia isso. Quem foi esse apóstolo? Quem foi Paulo? E aí eu separei aqui. Quem foi Paulo? Um perseguido em Damasco, um rejeitado em Jerusalém, um esquecido em Tarso, um apedrejado em Listra, um açoitado em praça pública em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, preso em Jerusalém, preso em Cesareia, enfrentou naufrágio em Roma, picado por uma cobra em Malta, chegou em Roma, preso e algemado. Aí você começa a entender, peraí, mas ele estava preso, algemado, e isso é vontade de Deus. Aí você começa a entender, quando começa a ler as cartas de Paulo, você começa a entender, Paulo queria chegar em Roma, e ele tinha um objetivo: eu tenho que chegar em Roma e pregar o evangelho, nem que seja preso, mas eu vou chegar em Roma. Essa era o querer de Paulo. E aí você pensa assim: coitado de Paulo. Não. Filipenses capítulo 1, o verso de número 12, diz assim, quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido
para o progresso do Evangelho. Vocês estão entendendo a visão ativada? Vocês estão entendendo o que é realmente ser servo do Senhor a esse nível? Ele teria motivos para dizer: olha, tantas coisas aconteceram, fui açoitado, fui apedrejado, fui picado por cobra, olha, eu fui preso. Mas tudo isso contribuía para o progresso do Evangelho. Era a vontade de Deus, aleluia. Isso é o cumprir a vontade do Senhor. Isso é uma visão ampla de Deus. Isso é saber a maneira que Deus age. Por isso eu preciso entender e compreender quem era Paulo. Um servo de Deus. Alguém que teve um encontro e nesse encontro, nessa visão, tudo mudou. E ele se colocou de uma tal forma para ser instrumento do Senhor, que Deus o usou de maneira tremenda, aleluia. E eu posso dizer, se o Evangelho chegou a mim, glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Senhor, que levantou um Saulo, o transformou em um Paulo, e ele, usado por Deus, saiu viajando, espalhando o Evangelho a toda criatura, aleluia. Isso é entender a visão de Deus, isso é compreender a vontade do Senhor. Paulo, ele não acreditava em acaso. Não tinha esse negócio, eu tive sorte, eu fui azarado. Não tinha sorte nem azar. Ele nem acreditava em misticismo ou determinismo cego. Não tem essas coisas que tem nesse mundo. Ele entendeu que a sua vida era dirigida por Deus. Um pouco daquilo de Jó, tudo que está acontecendo. E ele tentando explicar aos amigos: não tem pecado, não tem isso. A minha vida é dirigida pelo Senhor. Tudo vem por permissão de Deus. O que eu preciso sim é ter a visão ampla da situação. O que eu preciso sim é entender o que está acontecendo. Claro, e clamar ao Senhor, se possível: Senhor, está repreendido, não permita que isso aconteça. E poder ver a ação de Deus. E ter totalmente a minha dependência do Senhor. Assim como Paulo, ele entendeu que a sua visão, que a sua vida era dirigida por Deus. E foi aí que ele pôde entender e recitar 2 Timóteo capítulo 4, o verso de número 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, terminei tudo aquilo que Deus tinha planejado para Paulo. Olha, eu combati da melhor maneira que eu pude. Eu combati o bom combate. Olha, eu terminei a carreira. E alguém pode dizer: e depois de todo aquele sofrimento, guardei a fé, aleluia. Permaneci fiel, aleluia. Eu entendi que tudo aquilo era a vontade de Deus para a minha vida. Guardei a fé, aleluia. Guardei o meu amor a Deus. Guardei o meu amor a Jesus Cristo. Guardei a minha comunhão com o Espírito Santo, aleluia. Não perdi não, porque eu tenho, eu preciso da visão constante de Deus na minha vida, aleluia. Isso é saber realmente o meu caminhar aqui na terra. Precisamos buscar ao Senhor. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a você se colocar de pé agora. Estamos indo para o final. E nós vamos orar ao Senhor. E nessa oração eu queria que você pudesse orar assim: Senhor, dá-me uma visão espiritual. Senhor, dá-me a visão que eu preciso, a visão de
me encher do teu Espírito. Sabe, eu estava dizendo outro dia aqui mesmo na igreja, na oração, ou foi na segunda, ou foi na sexta. Muitas vezes tem se pensado que o Espírito Santo ele é acessório de crente. Eu posso ter, ou eu posso não ter. Sabe, algumas tolices são faladas na internet, aí fora no mundo, e eu chamo de tolice. Quando as pessoas dizem, olha, o Espírito Santo está em nós, isso é verdade. No momento em que eu aceito a Jesus, isso é verdade. Mas sabe que Jesus ele foi muito específico. Sabe, para mim receber Jesus no meu coração, é claro, tem ação direta do Espírito Santo. É o Espírito Santo convencendo e mostrando, você precisa de Jesus, você precisa de perdão. Sabe, mas eu preciso entender que Judas andava com Jesus. E se ele andava ali, podemos analisar que teve uma ação inicial do Espírito Santo. Ele traiu o Senhor. Pedro andava com Jesus. Teve ação inicial do Espírito Santo trabalhar. Mas ele negou Jesus. Todos os outros apóstolos receberam Jesus, andavam com Jesus e tinha ação do Espírito Santo. Sim. Mas fugiram quando o Senhor Jesus foi preso. Sabe quando eu digo que o Espírito Santo não é acessório? Eu não quero dizer que você não tem o Espírito Santo, mas eu preciso de poder de Deus na minha vida. E é por isso que o Senhor Jesus, antes dele ir ao céu, ele olhou para aqueles que estavam com medo, para aqueles que estavam olhando Jesus voltando agora e achando, agora estamos sozinhos. Ele disse, olha, fica em Jerusalém. Não 1, 2 dias, não algum tempo, até que do alto sejais revestidos de poder. Não é mais acessório. Vocês só vão sair de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Vocês foram vestidos quando aceitaram Jesus. Agora precisam ser revestidos. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Para eu poder levantar e não ter apenas a visão do banco, para eu poder saber, eu preciso ir, eu preciso ser instrumento do Senhor, aleluia. E só entendemos isso quando tem poder de Deus na vida, aleluia. Em nome de Jesus, nessa oração, se você já é batizado no Espírito Santo, já recebeu essa porção, comece a orar e diga, Senhor, que eu não perca, Senhor, que eu não perca a visão e que eu continue. Se você ainda não é batizado, se você ainda não recebeu isso, você agora começa a clamar ao Senhor, Senhor, me reveste, ó Deus, eu preciso desse revestimento, aleluia. Eu preciso estar cheio, para não eu achar que sou teu servo, mas para que eu seja realmente o servo com a visão do reino, aleluia. Para que eu não esteja apenas em movimento, mas eu esteja assim com a minha visão ativada, aleluia, em cumprir a vontade de Deus. Feche seus olhos comigo em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Pai, como Tu tens nos falado através da Tua palavra, em nome de Jesus eu quero Te pedir por este Senhor,
por esses que se encontram na tua casa, esses que nos ouvem pela internet. Em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, e mantenha a nossa visão ativada em Ti, aleluia. Que não possamos estar envolvidos de uma tal maneira nesse mundo, Senhor, que possamos apenas ter a visão do mundo, não a visão humana, não, Senhor. Queremos sim ter a Tua visão, aleluia, a visão do reino, de poder ser usado por Ti e ser instrumento em Tuas mãos, aleluia. Instrumento a pregar a Tua palavra, instrumento a levar a Tua palavra a outros, instrumento para orar por outros, aleluia. Instrumentos a levar a paz, aleluia, a nos enchermos de Ti, aleluia. Instrumentos, Senhor, uma visão tal para que eu possa ser usado de uma tal maneira por Ti, aleluia. Oh, Jesus, tira o ferrugem. Oh, Jesus, tira tudo aquilo que impede, Senhor. Ajusta a visão, em nome do Senhor Jesus. Tira a miopia espiritual, Senhor, e dá-nos a competência, a sabedoria, Senhor, de olharmos e dependermos somente de Ti, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem agir na vida de cada um. Espírito Santo, venha trabalhar na vida de cada um, em nome de Jesus, aleluia. Oh, Senhor, que possamos valorizar, Senhor, a Tua presença e não querer perder a Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Trabalhe, Espírito Santo, e fale, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Levar a bacana. Em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glórias a Deus. Quem sentiu a presença de Jesus aí, meus queridos irmãos, amém? Irmãos, agora nós vamos aqui dar a oportunidade para a tia Daliana com o departamento infantil, as crianças da nossa igreja, amém? Eu sei que você já está querendo ir embora, mas aqui, irmãos, é uma visão espiritual e estratégica de Deus, que Deus é o pastor aqui, irmãos. As crianças não são o futuro da igreja, não. As nossas crianças são o presente da igreja. E elas precisam estar habituadas e acostumadas para o ambiente de culto, amém? Então, fique atento aqui, vamos valorizar, vamos orar, vamos interceder para que as nossas crianças cresçam tendo o prazer de estar na casa de Deus, para que elas venham estar acostumadas a estar na casa do Senhor, amém? Mandaliana. Meus irmãos, podem se assentar quem estiver de pé, por favor? O coral infantil, salve da igreja com a paz do Senhor, amém? O sol, os passarinhos, um casal
Graças a Deus, aleluia, Jesus, amém? Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, espera aí, se coloque de pé, quero convidar aqui o pastor Marcelo já para estar encerrando e vamos orar pelas nossas crianças, amém? Para que Deus venha derramar bênção sem medida sobre a vida deles. Pastor Glória Marcelo. a Deus. Até por esse pequenininho aqui que vai dormir tarde hoje, tá? Elétrico. Estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, te louvamos por essas crianças. Obrigado, meu Pai, porque temos visto a tua mão, Senhor, poderosa, cobrindo e guardando nossos filhos. Que eles possam continuar crescendo, meu Pai. Deus, em conhecimento, em te conhecer. E que eles possam permanecer firmes nos teus caminhos, hoje e sempre. A igreja diz, amém, permanecer firme. Deus abençoe. Ainda de pé, vamos fazer a oração da visão, para encerrar. Eles querem ficar aqui, viu, Rodrigo? Deixa a menorzinha aqui, que ela é crente. Não é, irmã? A irmã é crente? É crente. Glória a Deus. Coisa mais linda, né, gente? Vamos orar então? Coloque suas mãos assim, em direção aqui. Nós prometemos. Tem alguém que quer contar o testemunho na próxima semana, tá bom? Sobre ampliar a visão. Você vai poder contar o testemunho por conta do nosso horário, tá bom? Coloque assim a sua mão. Senhor nosso Deus, eu te peço uma visão ampliada, Deus. Vimos o exemplo de Paulo, aquele homem soberbo que se transformou num homem humilde. Aquele homem que era perseguidor e se transformou em um servo, Senhor. Por isso eu te peço, amplia a nossa visão, que haja mudança de rota, mudança, Senhor, de decisões e caminhos. Eu te peço, traz uma visão restaurada para cada um dos teus servos, em nome de Jesus, amém. Temos cantina, irmão? Não? Então estenda assim as suas mãos, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento aqui na tua casa. Eu te peço uma bênção especial, que o teu grande amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente hoje e sempre. A igreja diz, que Deus te abençoe, te amplie a tua visão.